Você já se perguntou se está realmente alinhado com a vontade de Deus? Muitas vezes, em meio às pressões e desafios da vida, podemos nos sentir inseguros sobre nossas escolhas e decisões. Será que estamos caminhando na direção certa? Hoje, quero compartilhar com você os sinais claros de que você está no caminho certo com Deus. Esses sinais são universais e podem ser percebidos por qualquer pessoa que busca sinceramente uma conexão mais profunda com Ele. Há alguns anos, eu me sentia perdido, questionando se minhas decisões estavam alinhadas com Sua vontade. Eu estava enfrentando um momento de incertezas, dúvidas sobre minha carreira, relacionamentos e até mesmo sobre meu propósito de vida. Em meio a essa confusão, comecei a perceber pequenos sinais que me mostraram que Deus estava guiando meus passos. Lembro-me de uma situação específica em que senti uma paz inexplicável ao tomar uma decisão difícil. Naquele momento, entendi que Deus não apenas estava presente, mas também me conduzia de maneira sutil e poderosa. Ele usou pessoas, circunstâncias e até mesmo a palavra para confirmar que eu estava no caminho certo. Foi então que aprendi a reconhecer esses sinais e a confiar ainda mais nele. Deus fala conosco de maneiras sutis, mas poderosas. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Muitas vezes, sua voz vem como um sussurro tranquilo, um pensamento claro ou uma sensação de paz interior. Se você aprender a reconhecer esses sinais, sua confiança nele aumentará drasticamente. E o melhor de tudo é que esses sinais não são exclusivos para alguns poucos. Eles estão disponíveis para todos aqueles que buscam sinceramente viver em comunhão com Ele. Enquanto lê este texto, quero te incentivar a refletir. Quais desses sinais eu já tenho visto em minha vida? E como posso me abrir mais para ouvir Deus? Talvez você já tenha experimentado momentos de paz inexplicável, crescimento espiritual, ou até mesmo confirmações claras através da Bíblia. Esteja atento a essas evidências, pois elas são provas de que Deus está trabalhando em sua vida. Prepare-se para descobrir os sinais que vão fortalecer sua fé e te ajudar a caminhar com mais segurança na direção que Deus planejou para você. Vamos juntos explorar como reconhecer esses sinais e permitir que eles transformem sua jornada espiritual. Vivemos em um mundo que constantemente nos ensina que sucesso e felicidade estão ligados a conquistas externas: dinheiro, status, aparência ou reconhecimento. As redes sociais, os filmes e até mesmo as conversas casuais muitas vezes reforçam essa ideia de que precisamos ter mais para sermos felizes. No entanto, quando enfrentamos crises, como dificuldades financeiras, problemas de saúde ou conflitos emocionais, percebemos que essas conquistas externas não conseguem preencher o vazio dentro de nós. O mundo oferece soluções temporárias, mas Deus oferece algo muito maior, uma paz interior que independe das circunstâncias. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus é sobrenatural e excede todo o entendimento humano. Em Filipenses 4:7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é algo que podemos fabricar por conta própria. Ela vem diretamente de Deus e é uma prova clara de que estamos alinhados com Sua vontade. Quando sentimos essa paz em meio às tempestades da vida, é um sinal poderoso de que Deus está no controle e nos guiando. Não importa quão caótica seja a situação ao nosso redor, Sua presença traz calma ao nosso coração. Há alguns anos passei por uma crise financeira que me deixou extremamente ansioso. Eu tinha compromissos a cumprir, contas a pagar e nenhuma solução visível no horizonte. Durante semanas, minha mente estava tomada por preocupações e dúvidas. Mas, em um momento específico de oração, decidi entregar toda a minha angústia a Deus. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Mesmo sem resolver imediatamente a situação, comecei a sentir uma paz inexplicável. Era como se Deus estivesse me dizendo: "Eu estou no controle. Confie em mim."
Essa paz não apenas me sustentou durante aquele período difícil, mas também me mostrou que Deus estava me guiando, mesmo quando eu não conseguia ver claramente o caminho à frente. Você tem sentido paz em seu coração, mesmo quando as coisas não saem como planejado? Isso pode ser um sinal de que Deus está te guiando. A paz interior não é algo que depende das circunstâncias, mas sim da confiança que depositamos em Deus. Quando entregamos nossas preocupações a Ele e buscamos Sua presença, Ele nos enche com uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer. Se você tem experimentado essa paz, mesmo em meio a desafios, isso é um sinal claro de que você está caminhando na direção certa com Deus. Reconheça esse dom e permita que Ele fortaleça ainda mais sua fé. Muitas pessoas se contentam com uma fé superficial, vivendo apenas de tradições ou rituais religiosos, sem buscar um relacionamento profundo e transformador com Deus. Elas podem frequentar cultos, participar de eventos cristãos ou até mesmo citar versículos, mas permanecem estagnadas espiritualmente. A verdade é que a fé em Deus não deve ser algo estático. Ela precisa crescer, amadurecer e se aprofundar ao longo do tempo. Quando nos acomodamos em uma rotina de conforto espiritual, perdemos oportunidades de experimentar o poder e a presença de Deus de maneira mais intensa. O inimigo adora quando ficamos parados, porque isso nos impede de avançar no propósito que Deus tem para nós. O desejo por crescimento espiritual é um sinal claro de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando buscamos conhecimento bíblico, dedicamos tempo à oração e investimos em comunhão com outros crentes, estamos demonstrando que queremos mais de Deus em nossa vida. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse crescimento não acontece por acaso. Ele exige intenção e compromisso. Ler a palavra diariamente, orar com sinceridade e participar de comunidades cristãs são práticas que nos conectam mais profundamente com Deus e nos ajudam a ouvir sua voz com clareza. Há alguns anos, percebi que minha vida espiritual estava estagnada. Eu frequentava a igreja, mas não estava realmente buscando a Deus de maneira consistente. Minha leitura bíblica era ocasional, minhas orações eram superficiais e eu raramente me envolvia em comunhão com outros irmãos em Cristo. Foi então que decidi fazer uma mudança. Comecei a reservar um tempo diário para ler a Bíblia, mesmo que fossem apenas poucos versículos. Também comecei a orar com mais sinceridade, compartilhando meu coração com Deus e pedindo orientação para minha vida. Além disso, passei a me envolver mais em grupos de estudo bíblico e encontros de oração. Essas pequenas mudanças tiveram um impacto enorme. Comecei a sentir uma conexão mais profunda com Deus e Ele começou a me mostrar direções claras para a minha vida. Meu entendimento da palavra cresceu e minha fé se fortaleceu de maneira significativa. Hoje, comprometa-se a reservar um tempo diário para buscar a Deus. Não precisa ser horas intermináveis. Pode ser apenas 10 ou 15 minutos. Leia um capítulo da Bíblia, ore com sinceridade e medite nas verdades que você encontrar. Deus sempre recompensa aqueles que o buscam de coração. Lembre-se, o crescimento espiritual não acontece da noite para o dia, mas cada passo dado em direção a Ele faz toda a diferença. Se você deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza e caminhar na direção certa, comece hoje. Ele está esperando por você. Vivemos em uma sociedade que glorifica o sucesso material, a aparência externa e os resultados imediatos. O mundo nos ensina que ser bem-sucedido significa acumular riquezas, conquistar status ou alcançar reconhecimento público. No entanto, Deus tem uma perspectiva completamente diferente sobre o que realmente importa. Em Gálatas 5:22-23, lemos que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio. Esses atributos não são apenas características desejáveis, eles são evidências claras de que estamos caminhando na direção certa com Deus. Enquanto o mundo valoriza o que podemos conquistar por conta própria, Deus valoriza quem estamos nos tornando à medida que permitimos que Ele trabalhe em nós. Quando foi a última vez que você parou para avaliar se está produzindo frutos espirituais em sua vida diária? Muitas vezes, estamos tão ocupados correndo atrás de metas externas que negligenciamos o crescimento interno que Deus deseja realizar em nós. Os frutos do Espírito não surgem automaticamente. Eles são cultivados à medida que buscamos intimidade com Deus e permitimos que seu Espírito transforme nossas atitudes e comportamentos. Pense nisso. Suas ações e palavras têm refletido mais as prioridades do mundo ou os valores do reino de Deus? A presença desses frutos é um sinal claro de que você está alinhado com sua vontade. Há alguns anos percebi que minha vida estava longe de refletir os frutos do Espírito. Eu era impaciente, especialmente no trânsito ou quando algo não saía como eu esperava. Minha língua era áspera e muitas vezes eu magoava os outros com palavras duras. Foi então que Deus começou a me mostrar áreas específicas onde eu precisava mudar. Lembro-me de uma situação em que, ao invés de reagir com irritação a um comentário negativo de um colega, decidi responder com calma e gentileza. Naquele momento, senti que Deus estava trabalhando em mim, moldando meu caráter. Com o tempo, comecei a notar pequenas, mas significativas mudanças. Maior paciência, mais compaixão pelos outros e até mesmo uma sensação de paz em situações que antes me deixariam ansioso. Esses frutos não surgiram da noite para o dia, mas foram resultado de permitir que Deus transformasse meu coração. Hoje, identifique um fruto do Espírito que você deseja desenvolver mais em sua vida. Talvez seja paciência em meio às adversidades, bondade com aqueles que te desafiam ou domínio próprio em áreas onde você tende a falhar. Peça a Deus para trabalhar nessa área específica de sua vida. Confie que Ele está disposto e capaz de realizar essa transformação. Quando você se entrega ao processo, Ele começa a produzir esses frutos em você, trazendo glória ao seu nome e bênçãos para a sua jornada. Muitas vezes enfrentamos momentos de incerteza em que as circunstâncias parecem confusas ou até mesmo assustadoras. Pode ser uma decisão importante no trabalho, um relacionamento complicado ou uma crise emocional. Nessas situações, é fácil nos perdermos em nossos pensamentos e emoções, tentando encontrar respostas por conta própria. No entanto, Deus não nos deixa sozinhos. Ele usa sua palavra como uma bússola para nos guiar. A Bíblia não é apenas um livro antigo com histórias inspiradoras. Ela é viva e ativa, capaz de falar diretamente ao nosso coração quando buscamos orientação. Em Hebreus 4:12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de cortar através das distrações e revelar a verdade que precisamos ouvir. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele frequentemente nos direciona a versículos específicos que trazem encorajamento, correção ou clareza. Esses versículos podem surgir durante nossa leitura diária da Bíblia, em um culto ou até mesmo em uma conversa casual com um amigo. Não é uma coincidência, é Deus falando conosco. Ele conhece nossas lutas e sabe exatamente o que precisamos ouvir no momento certo. Quando encontramos essas confirmações na palavra, é um sinal claro de que estamos caminhando na direção certa. Deus não apenas nos dá direções, mas também nos fortalece com promessas que nos ajudam a avançar com confiança. Lembro-me de um momento específico em minha vida em que estava enfrentando uma decisão difícil. Eu tinha 2 opções à minha frente, e ambas pareciam boas à primeira vista. No entanto, eu sabia que precisava escolher aquela que estivesse alinhada com a vontade de Deus. Durante aquele período, decidi buscar orientação na Bíblia.
Um dia, enquanto lia calmamente, me deparei com Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Naquele instante, senti como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Esse versículo me lembrou que eu não precisava confiar apenas na minha lógica ou emoções, mas sim entregar minhas decisões a Deus. Pouco tempo depois, segui a orientação que senti no coração, e hoje posso olhar para trás e ver como Deus guiou meus passos de maneira perfeita. Quando você busca a Deus, Ele responde. Esteja atento às confirmações que Ele traz através da palavra. Talvez você já tenha experimentado momentos em que um versículo pareceu saltar da página e tocar profundamente sua alma. Isso não é mera coincidência, é Deus falando conosco. Continue buscando sua orientação na Bíblia, meditando nela e permitindo que ela transforme sua mente e seu coração. Quando você se abre para ouvir Deus, Ele sempre responderá, muitas vezes de maneiras surpreendentes e inesperadas. Esteja pronto para receber suas palavras e siga confiante na direção que Ele aponta. Os relacionamentos que cultivamos têm um impacto direto em nossa caminhada com Deus. Pessoas tóxicas ou ambientes negativos podem nos desviar do foco espiritual, enquanto relacionamentos saudáveis e edificantes nos aproximam de Deus. Quando estamos cercados por pessoas que vivem no padrão do mundo, críticas constantes, murmurações, fofocas ou atitudes egoístas, essas influências começam a moldar nossos pensamentos e comportamentos. É como se o inimigo usasse essas conexões para semear confusão e dúvidas em nossas vidas. Por outro lado, relacionamentos baseados no amor, na verdade e no encorajamento nos ajudam a permanecer firmes na fé e a ouvir mais claramente a voz de Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios 13, 20. Ande com os sábios e você será sábio, mas quem anda com os insensatos será destruído. Escolher bem as pessoas ao nosso redor é essencial para manter nosso coração alinhado com Deus. Deus nos criou para vivermos em comunidade, mas Ele deseja que essa comunidade seja uma fonte de edificação, encorajamento e crescimento espiritual. Encontrar amigos, grupos de estudo bíblico ou uma igreja onde as pessoas buscam genuinamente a Deus pode fazer toda a diferença em sua jornada. Essas comunidades nos lembram da graça de Deus, nos ajudam a permanecer firmes em meio às dificuldades e nos incentivam a buscar intimidade com Ele. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos exortados: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos mutuamente. Quando estamos cercados por pessoas que edificam nossa fé, encontramos força para enfrentar os desafios e ouvir mais claramente a voz de Deus. Há alguns anos, eu me vi cercado por influências que estavam me afastando de Deus. Alguns amigos eram incrédulos, enquanto outros, embora cristãos, viviam em constante murmuração e crítica. Eu sentia que estava sendo puxado para baixo, como se estivesse tentando nadar contra uma correnteza. Foi então que decidi me afastar dessas influências negativas e procurar uma comunidade cristã que pudesse me apoiar. Encontrei uma igreja local onde as pessoas realmente buscavam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Lá, conheci um grupo de amigos que me incentivava a orar, estudar a Bíblia e servir aos outros. Eles me mostraram o que significa viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Esse apoio transformou minha perspectiva e trouxe paz ao meu coração. Hoje, sou grato por essas amizades que continuam a fortalecer minha fé. Hoje, quero te desafiar a identificar alguém em sua vida que edifica sua fé e passe mais tempo com essa pessoa. Se ainda não encontrou uma comunidade assim, comece buscando. Participe de encontros na igreja, procure grupos de estudo bíblico ou conecte-se com amigos que compartilham sua busca por Deus. Lembre-se,
As pessoas ao seu redor moldam quem você é. Escolha cercar-se de influências que te aproximem de Deus, não que te afastem dele. Este simples passo pode trazer uma transformação profunda em sua vida espiritual e emocional. O desejo genuíno de servir aos outros é um sinal claro de maturidade espiritual. Quando começamos a entender que nossa vida não gira em torno de nós mesmos, mas sim em torno do propósito que Deus tem para nós, algo profundo acontece em nosso coração. A Bíblia nos ensina em Mateus 20:28 que Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele é o exemplo supremo de alguém que colocou as necessidades dos outros acima das suas próprias. À medida que crescemos em nossa caminhada com Deus, começamos a refletir esse mesmo coração de serviço. Esse desejo não surge da noite para o dia. É fruto de uma transformação gradual guiada pelo Espírito Santo. Servir não é apenas uma ação, mas uma atitude que revela o quanto estamos alinhados com o caráter de Cristo. Se você ainda está no início dessa jornada, não se preocupe. Deus não espera que você faça grandes sacrifícios ou realize feitos extraordinários de uma só vez. Comece com pequenos atos de serviço, sabendo que Deus honra sua intenção mais do que o tamanho da ação. Pode ser algo simples, como ajudar um vizinho, oferecer uma palavra de encorajamento ou dedicar algumas horas por semana para voluntariar em sua igreja ou comunidade. O importante é ter um coração disposto. Deus usa esses pequenos passos para moldar seu caráter e te preparar para oportunidades maiores. Lembre-se, o que importa não é o quão grande é o gesto, mas o amor com que ele é feito. Há alguns anos eu comecei a servir na minha igreja local de maneira tímida. No início, eu achava que precisava fazer algo grandioso para ser útil, mas logo percebi que os pequenos gestos também tinham um impacto significativo. Decidi começar ajudando na limpeza após os cultos, algo que muitas pessoas consideravam simples demais. No entanto, foi nesses momentos que senti uma alegria inexplicável no meu coração. Ver como minhas ações, mesmo que pequenas, contribuíam para o bem-estar da comunidade me trouxe uma sensação de propósito que eu nunca havia experimentado antes. Com o tempo, passei a servir em outras áreas, como ensinar crianças e ajudar em projetos sociais. Cada ato de serviço me aproximava mais de Deus e me mostrava como Ele pode usar até mesmo as coisas mais simples para abençoar vidas. Servir aos outros é uma forma de adorar a Deus. Quando você serve, Ele te usa para abençoar vidas. Não subestime o poder de um coração disposto. Seja qual for o lugar ou a oportunidade, saiba que Deus pode usar você para impactar positivamente a vida de alguém. Quando você coloca suas habilidades, tempo e energia à disposição de Deus, Ele multiplica seus esforços e os transforma em bênçãos. Então hoje, escolha servir com alegria e humildade, sabendo que cada gesto de amor é uma oferta ao Senhor. Quantas vezes nos pegamos questionando o sentido da nossa existência? Vivemos em um mundo onde muitas pessoas passam anos, ou até uma vida inteira, sem descobrir seu propósito. Elas se perdem em rotinas monótonas, perseguindo metas que não trazem verdadeiro significado ou realização. A autocrítica e a dúvida começam a surgir. Será que minha vida importa? Estou apenas ocupando espaço no mundo? Esses pensamentos podem ser esmagadores, mas Deus nos chama para algo muito maior. Ele nos criou com um propósito específico, único e eterno. Em Efésios 2:10, lemos: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa que você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida e Ele deseja revelá-lo a você. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, começamos a sentir uma clareza sobre nossa missão. Esse alinhamento não significa que tudo será fácil ou que as respostas virão imediatamente, mas sim que Deus nos guiará passo a passo. À medida que confiamos nele e buscamos sua direção, Ele nos dá sinais claros de qual é o próximo passo a tomar.
Não precisamos ter todas as respostas de uma só vez. Basta dar o primeiro passo de fé. Quando entregamos nossos planos ao Senhor e permitimos que Ele nos conduza, nossa vida ganha um novo sentido. O propósito de Deus para nós não é apenas sobre grandes realizações, mas também sobre como podemos impactar positivamente as pessoas ao nosso redor e glorificar seu nome. Há alguns anos eu me sentia frustrado e desmotivado. Estava preso em um ciclo de trabalho, sono e repetição, sem saber realmente por que estava fazendo o que fazia. Minha vida parecia vazia e eu me perguntava constantemente: qual é o meu propósito? Foi então que decidi entregar essa questão a Deus. Comecei a orar pedindo orientação e a buscar sua palavra com mais intensidade. Pouco a pouco, Ele começou a me mostrar pequenas pistas. Percebi que tinha um dom para ensinar e encorajar outras pessoas, algo que inicialmente parecia simples, mas que trouxe profundo significado à minha vida. Hoje, uso esse dom para compartilhar mensagens de esperança e fé, e isso me enche de alegria e gratidão. Descobrir meu propósito não apenas transformou minha perspectiva, mas também me aproximou ainda mais de Deus. Peça a Deus para revelar seu propósito para a sua vida. Ele está pronto para mostrar o caminho. Talvez você já tenha experimentado momentos em que sentiu que estava sendo chamado para algo maior. Não ignore esses sinais. Dedique tempo à oração, leia a Bíblia e esteja aberto às oportunidades que Ele coloca diante de você. Lembre-se, Deus não esconde seu propósito de nós. Ele espera que busquemos sua direção com sinceridade. Quando você entrega sua vida a Ele, Ele a enche de significado e te capacita para cumprir o plano que Ele preparou especialmente para você. Hoje, exploramos os 7 sinais de que você está caminhando na direção certa com Deus. Cada um deles uma bússola para nos guiar em nossa jornada espiritual. Primeiro, falamos sobre a paz interior que Deus oferece, mesmo em meio às crises. Depois, destacamos o crescimento espiritual consistente, evidenciado pelo desejo de buscar mais de Deus através da oração e da palavra. Em seguida, vimos como os frutos do Espírito começam a florescer em nossas vidas quando estamos alinhados com Ele. Também discutimos a importância das confirmações claras na Bíblia, que nos encorajam e corrigem. Além disso, abordamos como relacionamentos edificantes nos aproximam de Deus, enquanto influências negativas podem nos desviar. O 6º sinal foi o coração disposto a servir, um reflexo de maturidade espiritual e amor ao próximo. Por fim, falamos sobre viver uma vida alinhada com propósito, onde Deus revela seu plano único para nós. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Basta dar um passo de fé e Deus guiará seus próximos passos. Ele não espera a perfeição imediata, mas sim um coração disposto a ouvir e obedecer. Lembre-se, cada pequena decisão de se entregar mais a Ele traz transformação profunda. Não tenha medo de começar devagar. Deus honra sua intenção e estará ao seu lado em cada etapa dessa jornada.